Fala, meus gafanhotos traders, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um diário de trading. Agora a gente vai fazer o do dia 24 de novembro, que é na sexta-feira, tá bom? De antemão, já peço para vocês desculpa, tá? Porque eu sou péssimo em gravação, gente. Às vezes minha língua pode enrolar aí, eu posso me atrapalhar, entendeu? Tô tentando me acostumar agora com esse negócio aqui de gravação, de câmera e tudo. Sou péssimo em marketing. Tá bom? Então, o intuito aqui é justamente ajudar vocês. A gente tem muito conteúdo ruim na internet, sabe? Muita gente ensinando coisa errada. Então, assim, eu fazia esse processo aqui que eu estou colocando agora, disponibilizando no YouTube para vocês lá atrás, que é justamente como eu me forço a entender o mercado e, principalmente, eu falo para que meu cérebro absorva o que eu estou falando. Se você não consegue jogar o que tem aqui dentro para fora, ou se você não consegue escrever ou desenhar o que você tem aqui dentro, o teu cérebro ainda não absorveu aquilo de forma eficaz. Eu sempre falo para os meus alunos aqui, olha, você está estudando, aprendeu algum padrão, principalmente de estrutura e tudo, fale e desenhe. Fale e escreva. Se você não conseguir fazer ou realizar esse processo, você não aprendeu. Amanhã você não já lembra de nada. Tá bom? Então isso é interessante. Então assim, se você conseguir desenhar, se você conseguir gravar para você mesmo o que você fez durante o dia, todo final de dia, vocês vão ver o tanto que o processo de vocês vai acelerar. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Sexta-feira foi um pregão relativamente mais simples, tá? O que a gente tinha de característica do pregão anterior lá, que a gente já analisou no vídeo anterior? A gente tinha esse processo aqui, ó, de distribuição, lembra lá? A gente tinha aqui o player distribuindo, beleza? Então a gente já abre o dia aqui, ó. Deixa eu mudar a corzinha. Então aqui a gente tinha a referência de estrutura, tá? Então a gente já abre o dia nessa pancada aqui, ó. Então a gente já abre o dia quebrando a estrutura do dia anterior. Quando a gente quebra uma estrutura, a gente tem dois modos de pensar. Se você quebra a estrutura, mas o teu movimento está na direção em que quebra, olha só, se eu tenho um pivô que está subindo e eu quebro essa estrutura, isso aqui é uma quebra de estrutura de continuidade de movimento, tá bom? Agora, se acontece essa quebra de estrutura contra o movimento vigente, eu tenho uma mudança de característica da ação do preço. Então, você já começa a querer mudar a chave mental. Poxa, se eu tenho uma mudança de característica, eu já vou tirar o meu viés da ponta compradora e tentar imaginar algo na ponta vendedora. Se você não conseguir girar essa chave na sua mente, às vezes o preço vai caindo e você tenta comprar stop. Cai o preço, você tenta comprar stop. Por quê? Você não sabe quando muda a característica da ação do preço. Isso é coisa básica. Se você não conseguir entender o básico, você não sobrevive no mercado. Tá bom? Então, quando esse preço ele abre aqui, ele já abre, negão, falando assim, ó, tô querendo mudar a característica. Então, ele já abre player. E sexta-feira foi interessante porque a gente tinha, se eu não me engano, 4 ou 5 players fortes na ponta da venda, tá? Aí a gente tinha esses 5 players na ponta vendedora, quando você olhava na ponta compradora só tinha varejo, só a XP, a Toro, só player de liquidez, tá? Isso já estou falando para vocês aqui na parte de fluxo. Quando você olha na pressão, tanto dos passivos, quanto na galera que estava ali agredindo, cara, o desequilíbrio estava muito grande para a ponta vendedora. Ali no meu filtro de 1 minuto, a gente chegou até 80% de agressão na parte vendedora contra a parte compradora. Então, esses filtros na parte de fluxo também ajudam você a confiar nessa mudança de característica aqui, nessa mudança de cenário, tá bom? Então, aqui a gente teve, ó,
uma quebra de estrutura, tá? Aqui você poderia pegar um risco, né? Abrir um risco nesses pullbacks da VWAP que aconteceu aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês ficarem mais claros. A gente já viu que quebrou estrutura ali, tá? Então aqui, ó, nós tivemos players, né? Players que geraram todo esse movimento aqui e a gente começa a ter um preço sendo defendido na VWAP, tá? Então a gente teve, ó, uma defesa, teve aqui, ó, duas defesas, teve aqui três defesas, beleza? E essa defesa aqui foi com volume, ó, o candlezinho azul aqui, ó, tá vendo? Então, pessoal, a gente teve esse cenário. Então, você já sabe que você não vai procurar compras aqui, porque o preço está mudando a característica. Quando a gente olha lá para as nossas médias móveis, deixa eu limpar aqui. Quando a gente olha lá para as nossas médias móveis, ó, a gente está perdendo a média de 200. Uma coisinha que eu falo sempre para os alunos aqui, ó, atenção quando a média de 200 está querendo abaular, ou ela está mais flat. Bom, então eu tenho uma média de 200 flat. Eu tenho players jogando o preço para baixo, dentro de um processo de mudança de característica. E eu tenho todas as minhas médias de fluxo dando direcional para aquela estrutura. Eu já sabia o que ia acontecer. Então, ó, média de 9, média de 20 e média de 50. Então, nós tínhamos um movimento típico de tendência de baixa, ou possivelmente a primeira formação dela. Então, a primeira oportunidade poderia ter sido na VWAP. Tá? Então, você teve algumas oportunidades aqui na VWAP e o seu alvo final seria onde? Máxima da semana. Tá? Lembra que era a região onde o player tinha absorvido lá atrás, tá? Então aqui, ó. Deixa eu excluir aqui, ó. Observa aqui, ó. Aonde o preço quebrou estrutura, aonde você poderia ter entrado e aonde poderia ter sido seu alvo, tá? Por que aqui, Thiago? Porque aqui a gente teve outros dias de player absorvendo. Então aqui é região de interesse, tá? Você pode ver que o preço aqui ele trava, mas se você coloca o candlezinho lá de 5 minutos, dá um zoom na tela e fica operando só a barra, você não vê nada disso aqui. Você não sabe onde que é seu alvo, o que a estrutura está fazendo, como que você tem que reagir, qual que é a amplitude ou a proporção, entender a volatilidade, você não entende nada. Então, se você opera candle, primeira coisa, tira o zoom do candle, tá? Você precisa entender a movimentação do preço, aonde está o dinheiro. Se você entender aonde está o dinheiro, aonde o player está comprando, aonde o player começa a vender, você entende que aquelas regiões são regiões interessantes para você reagir no gráfico. Beleza? Então, aqui a gente já falou lá da primeira oportunidade. Então, o preço ele desce e ele acumula aqui dentro dessa região, tá? Quando ele acumula aqui, ó, pessoal, dentro dessa região, que era a região de interesse, a gente começa a ter uma exaustão de movimento. Thiago, como que eu olho essa exaustão? Olha isso aqui, ó. Então eu tenho, ó, o preço que ele vem aqui, ele me dá isso aqui de volume. Ele vem aqui nessa outra região, ele já me dá um volume menor, tá? E ele tenta testar novamente e olha o outro volumezinho. Beleza? Dentro desse processo de teste que eu estou falando aqui para vocês, quer dizer, de teste não, de exaustão de movimento, a exaustão é isso aqui, ó. Exaustão de movimento, o preço ele começa a baular, aí você percebe que o volume também ele já tem um decréscimo e você começa a entender que está entrando pressão compradora aqui. Então, note que é uma sequência, um contexto que você vem analisando para você reagir ao mercado, tá? Então, posso comprar fundo? Cara, eu não gosto de ficar caçando fundo em topo. Qual é o primeiro gatilho que eu procuro? A mudança de característica.
Aí para isso eu uso o tempo gráfico de 30 segundos ou o tempo gráfico de 1 minuto. Tiago, tu é doido de tu usar esse tempo gráfico, porque todo mundo fala que esse tempo gráfico é só para perder dinheiro e tudo. Galera, você tem que ter um sentido e um motivo para você olhar cada situação no gráfico. Você não vai colocar lá o gráfico de 30 segundos ou 1 minuto e ficar lá, vou passar o dia todo no gráfico de 1 minuto, de 30 segundos girando, sem trades. Não. Quando que eu gosto de observar o gráfico de 30 segundos ou 1 minuto? Dentro de um processo de exaustão de movimento, porque eu quero pegar a mudança da ação do preço no time, tá bom? Então aqui o que a gente consegue ver? Ó, preço, onda de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, agora é que vem. Aqui a gente tem um topo. Então dentro do fractal maior ele rompe o topo e volta para testar, beleza? Então aqui eu já tenho uma quebra de estrutura que muda a característica. Então aqui eu posso ter um melhor ponto de compra, tá? Então eu já tenho um fluxo de compradores entrando, eu já tenho aqui, provavelmente estou no final de uma onda de impulsão no fractal maior, eu já tenho um teste falho, eu não tenho oferta e aqui é um trade, beleza? Eu entrei nesse trade aqui. Tá? Ah, beleza, Thiago. Dentro do processo de exaustão, você entrou aqui. Qual que seria o seu alvo? Bora lá, bora entender em que parte do fractal a gente estava, tá? Vamos lá. Vocês precisam entender estrutura do preço. Estrutura do preço. Se vocês não entenderem estrutura, vocês não vão sair do lugar. Beleza? Então aqui a gente tinha, ó, preço quebrou e ele fez essa onda de impulsão, beleza? Então, se você entrou aqui no teste da VWAP, sua saída era aqui nessa região. Ah, Thiago, eu saí, quero comprar de novo. Então, espera o preço mudar a característica. Se você entrou aqui, aonde que seria a sua saída? Aí você vai lá, bora achar a região, tá? De prêmio dessa estrutura maior, de toda essa onda. Ó. Então, você vai pegar a FIBO dessa onda, tá? E você vai achar a região de prêmio, tá? Então a sua saída é nessa região de prêmio. Por quê? Porque você não sabe se isso aqui vai ser uma onda de correção para gerar uma nova onda de impulsão, beleza? Qual que é o segundo cenário que nós temos? Que você também deve fazer a sua saída ali. Nós poderíamos ter esse cenário, onda de impulsão, onda que corrige na VWAP e onda que gera novamente um movimento fluindo para a compra. Então aqui, ó, seria o nosso ponto de decisão. Nós poderíamos daqui gerar uma nova onda de impulsão ou nós poderíamos gerar um teste para que esse preço pudesse subir novamente, certo? Então nós tínhamos essa característica aí. O que aconteceu? O preço, ele chegou nessa região, ele corrigiu e não conseguiu mais impulsionar, tá bom? Então, o que o preço sentiu aqui? Deixa eu mostrar para vocês esse detalhezinho aqui. Ver se vocês estão visualizando, tá? Por que o preço ele parou aqui nessa região de prêmio de toda essa pernada aqui, ó, tá? Vocês estão vendo essas duas linhazinhas pretas que estão passando aqui? Isso aqui, ó, é a frequência dos players do dia anterior, tá bom? Então aqui, ó, é uma região de trava forte. É uma frequência onde HFTs atuam, tá bom? Então eu tinha duas frequências passando na minha região de prêmio. Então isso aqui seria difícil de passar de primeira, tá bom? Então mais um motivo para você ter realizado o lucro aqui, tá? Quando ele volta, ele perde essa referência e ele faz um pullback. Então aqui poderia ter sido a terceira oportunidade, tá? Por quê?
dentro desse processo corretivo, bora lá, estrutura de novo, tá? A gente tem um fractal maior que ele está acontecendo e a gente tem um fractal menor que ele está se desenrolando aqui. Então, entenda, ó, que, opa, aqui ele quebrou, voltou para testar, pô, subiu, tá? Então, a gente tem, ó, qual que é o fundo de referência que a gente tem? Esse aqui. Caraca, quebrei o fundo, o que eu posso ter aqui? Mudança de característica do preço. Se eu tenho uma mudança de característica do preço, o que eu tenho que fazer? Achar a região de prêmio. Porque a região de prêmio é um lugar barato para vender. Então, eu quero achar essa região barata para vender. E essa confluência é com a VWAP, tá bom? Então, eu tenho uma confluência com a VWAP, eu tenho uma balança que ela já começa a se inverter. Então, pessoal, ó, lá dentro do meu gráfico de médias, vamos ver o que estava acontecendo. Deixa eu excluir aqui o estudo. Lá dentro do meu gráfico de médias, nos meus parâmetros de médias, qual que eram as confluências que a gente tinha? Ó, a gente tinha, cara, esse aqui foi lindo. Esse pullback aqui, tá? Lá na região das frequências, tá vendo que elas estão passando aqui? Eu tinha, ó, média de 50 passando. E eu já tinha a inclinação da 200 me demonstrando um processo de reversão de tendência. Cara, isso aqui foi lindo, 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 lindo. Tá? Deixa eu passar aqui o gráfico, voltar um pouquinho. Lá na mudança de característica aqui dentro do processo corretivo, ó, que é esse que nós estamos aqui, quando a gente olha para as médias, a gente já tinha confluência de VWAP, média de 50, média de 9, todas apontadas para baixo. Tá? E nós tínhamos dentro desse processo a mudança de característica do preço. Então, nós temos um preço que subiu, quebrou o fundo, volta para testar e aqui dá a sua continuidade. Certo? Então, isso aí foi a outra oportunidade que nós tivemos aí analisando a ação do preço. Tá bom? Cara, esse diário de trade aqui, eu vou te dizer, viu? Eu tô falando coisas aqui que é coisa de curso caro que vocês pagam aí e o cara não sabe ensinar nem isso, nem isso. Vocês vão comprar curso caro e os caras não sabem nem o básico que eu tô falando aqui para vocês, viu? Isso aqui é o básico. Isso aqui não está envolvendo nem tanto análise de contexto e nem fluxo. Isso aqui é o básico. Estrutura, o básico. Então, logo depois desse movimento aí, o preço consolida e a nossa sexta-feira aí acabou-se, tá bom? Então, essas foram as oportunidades, tá? A partir do momento que você começa a entender o mercado é simples em sua visão estrutural, o resto se torna mais simples. Mas não nessa visão que os caras falam, o mercado é simples, é fácil, é mamata, entendeu? Se você entender a estratégia aqui, você consegue executar, ganhar dinheiro no mercado. Não, não é essa simplicidade que eu estou falando. Não é a simplicidade do ganhar dinheiro. É a simplicidade de você entender o básico. Entender Dow, entender Elliott, entender Wyckoff. Se você dominar esses três titãs de mercado, Wyckoff, tá? Ó, 3. Wyckoff, Dow e Elliott, entender, a contextualizar, a unir essas três informações, os princípios que eles passam e conseguir visualizar isso no gráfico, aí sim a sua chave começa a mudar, tá? Isso é um processo lento, tá? Tem pessoas que se desenvolvem rápido, tem pessoas que sentem mais dificuldade, mas é o básico, tá bom? Tiago, se você fosse me orientar, cara, começa a estudar ação do preço, estrutura, entendeu? Característica que o preço forma, não é padrão não é bandeira, flâmula, nome de candle, não esquece isso, não decora nome de candle, não decora figura gráfica, você tem que entender a movimentação, por que forma, tá? Poxa, eu tive um Marubozu, cara,
o que formou aquilo, em que região que ele está, tá? Eu tive uma estrela cadente, tá? Mas estrela cadente ela tem que ter um contexto, tem que ter uma região, em que parte gráfica essa estrela cadente se formou, tá? Então assim, a formação dentro de um lugar que não faz sentido não vale de nada. Tá? Imagina uma estrela cadente no meio de uma onda de impulsão, fora de região, que não tem nada acontecendo ali. Às vezes é só um player realizando lucro, aproveitando a euforia. A euforia começa, o player realiza lucro, forma uma estrela cadente, mas aquilo ali fora de contexto e fora de região não é time de entrada. Então, ó, dica, não fiquem decorando padrões de figura gráfica, não fiquem decorando candles, nome de candles. Tente entender a ação do preço, como que o preço se movimenta, como que o preço se comporta. Tente associar esforço versus resultado, causa e efeito, oferta e demanda, ciclos de mercado através dos princípios de Elliott, tá? A melhor região de comprar e de vender. É isso que vai dar a base para vocês começar a se desenvolver no mercado e entender o que o gráfico quer te contar de história. Tá bom? É isso aí, pessoal. Essa foi a nosso diário de trade, a nossa revisão de mercado. Mais uma vez, desculpa. Estou querendo destravar nessa questão aí de gravação, que realmente eu sou péssimo, tá? Eu fico louquinho aqui, olhando para um trem, olhando para o outro, mas eu vou tentar me acostumar com isso aqui. Beleza, pessoal? É isso aí. Obrigado. Até mais.